Então, pessoal, vamos lá, então, que, né, reta final aí da gente para a nossa primeira prova, que, como eu falei, está bem tranquila, tá? Vamos hoje pegar na unidade 2 aí, são 2 aulas, que vai dar tempo tranquilo, são 30 e poucos slides, mas hoje a gente vai até um slide 20 e poucos aí, fica um restinho para a aula que vem. Na aula que vem eu termino de fechar a matéria, e na aula que vem eu vou passar com vocês a prova, vou mostrar a prova toda, vou ler a prova inteira, explicar para vocês o que é para fazer. Ninguém precisa ficar preocupado não, que a nossa prova ela é bem tranquila mesmo, tá? Prometo para vocês que vocês não vão passar perrengue nenhum com essa prova, não. Então, vamos lá, gente. Essa unidade 2 eu gosto dela, porque, como eu tinha falado com vocês, a gente faz um levantamento sobre uma série de conceitos de RH, para que realmente existe o RH, o que o RH faz. Inclusive, a gente vai começar hoje já a fazer um histórico aí evolutivo do RH. A gente começa a ver como é que as empresas existiram no mundo, quando foi lá nos anos 1900, a era da industrialização, o que tinha naquela época lá, a gente vai ver que nem existia RH quando começou as empresas, tinha só o DP, e aí isso veio evoluindo, aí surgiu o RH, né? E aí o RH veio evoluindo, entrou nessa era da informação onde nós vivemos hoje, e aí o RH virou de ponta cabeça e tomou uma importância tremenda nas empresas, nas indústrias. Então, a gente vê isso aí para a gente ver como é que esse RH veio evoluindo e por que ele tem que ser do jeito que ele é hoje. Então, eu acho muito interessante. Tem muita gente que não gosta muito de ver história, né, a evolução das coisas, mas eu acho bom para a gente poder entender o mundo de hoje. Às vezes é bom entender a evolução, como é que a coisa surgiu e como ela veio evoluindo. A gente acaba entendendo melhor como fazer hoje as coisas, tá? Essa unidade, gente, ela tirei desses livros, que hoje eu vou evitar de ficar falando demais dos livros, porque na unidade 1 eu já falei, tanto lá na primeira aula introdutória, quanto depois no início da unidade 1, falei bastante desses livros. O nosso livro básico aí continua sendo esse do Chiavenato, o primeiro aí, Gestão de Pessoas, tá? Eu já falei bastante dele. Eu mandei esse livro em PDF lá no grupo. Eu vou tornar a mandar, como eu falei, como hoje a gente está caminhando aí para a reta final antes da prova, eu vou pegar, depois que eu for mandar a aula de hoje, eu vou aproveitar, vou mandar todas as aulas até hoje que eu dei para vocês, que estão gravadas lá no YouTube, vou tornar a mandá-la no grupo, mandar o material também, que eu mandei, a unidade 1, unidade 2, o livro de gestão de pessoas em PDF do Chiavenato, mandar todo o material, porque tem gente que entrou depois aí no grupo, pode ainda estar um pouco meio perdido, né? Apesar de que está tudo lá no Classroom, né? Mas eu vou atualizar no grupo do WhatsApp também, para facilitar a vida de vocês, tá? Então, pessoal, olha só, como eu vinha fazendo nas outras aulas, eu vou pegar o material do Chiavenato aqui. Esse texto aí é um resumo do livro dele, um resumão mesmo do que está no livro dele, muito interessante esse texto dele. Eu gosto de ir lendo, e aí a gente vai parando, vai explicando, vai refletindo, vou tentando dar algum exemplo aí de alguma experiência que eu já vivi, que ilustra aquele texto que ele está falando lá, para você entender melhor o assunto. Tá? O que o Chiavenato fala, então, lá no início do livro dele, esse texto, ó. Lá no comecinho do livro dele, página 6, ele fala assim, ó, o contexto geral da gestão de pessoas é de que esse universo formado por pessoas e organizações é uma incrível e duradoura interdependência. Então, pessoal, desde já, lembrem que eu, desde o início das aulas, venho falando com vocês. Nós precisamos da empresa demais, né, para os nossos empregos, para o nosso sustento, para a gente poder trabalhar, ter o nosso salário, ter o nosso sustento, mas as empresas também precisam de nós. É uma interdependência. E as empresas modernas hoje já precisam entender. As empresas bonitas hoje aí, modernas, já entenderam. Da mesma forma que o funcionário
precisa da empresa? A empresa precisa do funcionário, né? Precisa das pessoas. A empresa é feita de pessoas. Desde o início do curso, falando para vocês, aquilo que vários autores falaram nos textos que nós lemos na unidade 1, que o Valdez falou no vídeo dele lá também, nós vimos aquele vídeo do Valdez, né? Que as empresas bacanas hoje entenderam que a inovação vem do ser humano, não das máquinas. As máquinas trabalham, as máquinas fazem o seu papel, né? Nós temos hoje essa tecnologia incrível no nosso mundo, mas a fonte da inovação é o ser humano. Então, o ser humano, principalmente nessa nova era da informação, passou a ter um papel muito fundamental na vida das empresas. E as empresas bacanas de hoje já entenderam isso e valorizam seus seres humanos, seus trabalhadores. Tratam os seus funcionários realmente como seres humanos, como devem ser tratados, né? Muito diferente de quando a gente vai ver lá no início, que o ser humano era simplesmente tratado como um mero recurso lá para tocar a máquina que era importante, lá no início das empresas lá, né? Então, olha lá, ó, de um lado, as pessoas passam boa parte das suas vidas trabalhando em organizações. Assim, as pessoas dependem das organizações onde trabalham para atingir seus objetivos pessoais e individuais. E, de outro lado, as organizações também dependem, gente, ó, direta e irremediavelmente das pessoas. Sem as pessoas, a empresa não existe, né? Então, depende das pessoas para operar, produzir bens e serviços, atender clientes, competir nos mercados, atingir os objetivos globais e estratégicos da organização. Então, você tem, de um lado, as empresas, as organizações, em busca dos seus objetivos organizacionais, de outro lado, temos as pessoas em busca dos seus objetivos pessoais. Mas as empresas de hoje, gente, vocês lembram lá no vídeo do Valdez? Quem não viu também, vou tentar até mandar esse vídeo também aí junto com o pacote todo que eu vou mandar, que ele é muito bacana. No vídeo do Valdez, ele fala que ele foi numa empresa dar uma consultoria, fazer uma palestra, e conversando com o diretor da empresa, ele falou que ficou até arrepiado, assim, de ouvir o cara falar. O diretor falou assim: Valdez, aqui na minha empresa, nós estamos preocupados com o sonho individual de cada funcionário. Nós queremos ajudar o funcionário a realizar seus sonhos. Porque nós sabemos que se nós ajudarmos, se a empresa ajudar o funcionário a realizar seus sonhos pessoais, ele vai ajudar a empresa a alcançar seus sonhos, os sonhos da empresa, os objetivos da empresa. É uma via de mão dupla, não é? A empresa não está fazendo favor nenhum em dar emprego para a população, não, gente. É uma via de mão dupla. Mão dupla. O funcionário está lá prestando um serviço para ganhar o seu salário, para atingir seus objetivos, e a empresa está tendo lucro com o trabalho de lá e atingindo os objetivos dela. Um precisa do outro, é uma interdependência, tá? Então, a empresa precisa muito entender isso, tá? Apesar que, às vezes, tem empresário que fala assim, mas tem 13 milhões de desempregados por aí. Tá, gente, mas bons profissionais capacitados, talentosos, comprometidos, às vezes são poucos, sabe? Tem muito funcionário por aí dando sopa. Mas você pode pegar que uma boa parte, sabe, às vezes está aí desempregado porque também não teve competência para se manter onde estava, sei lá. Às vezes eu sei, eu não estou falando todo mundo, querendo generalizar, não, tá? Sei que tem, tá uma crise medonha, tem muita gente boa desempregada, mas você vai conversar com empresários por aí afora, muitos empresários falam, gente, eu estou precisando de um gerente para isso lá na minha empresa, eu não acho uma pessoa qualificada no mercado. Tem um monte de empresa por aí afora com vagas nas empresas, lá tem 13 milhões de desempregados. É um paradoxo, é uma coisa até estranha. Tem 13 milhões de desempregados. E às vezes você conversa com um empresário que fala assim, infelizmente, eu estou com vaga na minha empresa, eu não consigo preencher. Porque não tem pessoa qualificada no mercado. As pessoas hoje também, gente, eu acho que muita gente, eu estou falando, gente, por favor, não me entenda mal, né? Não estou querendo generalizar. Eu sei que,
Tem muita gente boa por aí afora. Mas, gente, eu percebo quantas pessoas, até colegas meus aí, amigos meus, que poderiam estar estudando, não estão estudando por quê? Porque vive arrumando desculpa para não estar fazendo faculdade. Cada momento é uma coisa. Ah, não, agora eu troquei meu carro. O carro é mais importante que a faculdade. E agora estou com a prestação do carro, está apertado para mim. Daqui a pouquinho, não, eu agora estou com uma namorada assim, assado, está apertado, isso aqui, parará, não está sobrando dinheiro. E agora, daí um tempo, por que você não vai estudar? Falando, mas aí agora minha mãe adoeceu. E, cara, a cada momento da vida do cara, ele dá uma desculpa. Sabe? E aí passa-se 15 anos. Tem amigo meu aí que eu conhecia. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, 20 anos atrás, o cara estava dando desculpa por que não estava fazendo faculdade. Eu já estava. Eu vim para cá para estudar. Estava lá trabalhando, estudando, fazendo minha faculdade, falando com um colega meu, amigo meu, fulano, você não entra também na faculdade? Ah, não, agora eu não posso por causa disso. Passou 20 anos, eu já formei, eu já fiz 2 pós-graduações, eu já tenho mais de 10 anos que eu dou aula na faculdade, me encontro com um cara que está até hoje sem estudar. 20 anos depois, não arrumou tempo ainda para estudar. Sabe? Então, gente, né, infelizmente, aquele ditado que às vezes eu brinco com vocês, né? Fazer uma brincadeira na sala de aula lá, né? Quem quer ir para o céu? Todo mundo, eu! Quem quer morrer? Ninguém. Acreditar, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Aí, isso é uma comparação, né? Todo mundo quer crescer na vida, todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer ser promovido, todo mundo quer aumento de salário, mas ninguém quer estudar. O cara, ele quer que o diretor ache ele bonitinho demais e promova ele, a gerente da empresa. E não é assim, quem vai ser promovido é por mérito, pelo talento, pelo conhecimento da pessoa. Então, gente, é buscar conhecimento o tempo todo na vida, não para, não. Sabe, isso eu estou aproveitando o momento aqui para dar conselhos para vocês, né? Terminou sua graduação, procure emendar logo uma pós-graduação, sabe? Quantos alunos, às vezes, eu encontro por aí afora, que se formaram há muito tempo comigo, encontro, e aí, fulano, como é que é? Se formou? E aí, o que você está fazendo? Ah, não, agora eu resolvi dar um tempinho, estudei demais já. O cara simplesmente fez uma graduaçãozinha, tá achando que já estudou demais. Ah, agora estou só trabalhando, dando um tempo, né? Estudar, mais para frente eu vou ver uma pós-graduação. Por que não terminou a graduação e já emendou logo, já estava trabalhando, emenda logo uma pós-graduação? São essas pessoas que não têm tempo ruim, que não têm preguiça, que não, sabe, que todo o tempo ela está lá buscando, são essas pessoas que vão conseguir bons resultados na vida e vão, né, e vão ser agraciadas aí com promoções, com bons empregos, com aumento de salário, né? Mas fechando aqui, gente, isso é uma via de mão dupla. As empresas, de um lado, precisam das pessoas, as pessoas, do outro, precisam da empresa. Temos que conviver, né, nessa interdependência. As organizações jamais existiriam sem as pessoas que lhe dão vida. Dinâmica, energia, inteligência, criatividade, racionalidade. Sim. Então, gente, essa área de recursos humanos, que hoje passou a ser chamada de gestão de pessoas, elas têm os objetivos básicos dela dentro da empresa. Em primeiro lugar, a gestão de pessoas, o setor de gestão de pessoas tem a obrigação, o objetivo, de ajudar a organização a alcançar os objetivos e a realizar a sua missão. A sua missão e a sua visão, né? Faltou ali uma palavrinha ainda do Kevenato, a sua visão. Porque o que é missão e visão? A gente já viu, né, que toda empresa tem sua missão, visão, valores. Qual a diferença? A missão é o que a empresa faz hoje. O que ela faz, o que ela fabrica, o que ela vende, o que ela aluga, que produto, qual o setor dela, o que ela faz hoje, para quem, está ligado ao presente. O que ela faz hoje, a missão dela. E a visão está ligada ao futuro. Onde a empresa quer chegar? Como ela quer ser reconhecida amanhã? Então, por exemplo, ser reconhecida como uma empresa de vanguarda e qualidade, pela qualidade dos produtos que oferece aos seus clientes. Tal. Como ela quer ser reconhecida, onde ela quer chegar. Então, está ligado ao futuro.
Então, a empresa, ela tem seus objetivos, né, para o futuro, tem sua visão de futuro, ela tem sua missão, o que ela faz hoje, tem a visão dela, onde ela quer chegar, e tem os objetivos. As empresas hoje, elas traçam objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E o RH tem o papel de ajudar a empresa a alcançar tudo isso, né? Então, olha lá, não se pode imaginar a função de GP, que é gestão de pessoas, qualquer lugar que você vê por aí, GP, gestão de pessoas. Não se pode imaginar GP sem se conhecer o negócio de uma organização. Cada negócio tem diferentes implicações na gestão de pessoas. E o principal objetivo da gestão de pessoas deve ser o de ajudar a organização a atingir metas, objetivos e realizar sua missão e sua visão, né? E a empresa também, gente, para isso, para que a gestão de pessoas consiga fazer isso, a empresa também tem a contrapartida também. Ela também tem que estar preocupada com os objetivos individuais das pessoas, com os sonhos individuais das pessoas, né? É uma interdependência. Qual o outro objetivo? Proporcionar competitividade à organização. Gente, nós vamos ver daqui a pouco a evolução aí das indústrias. Vamos fazer um resumo, né? Não dá tempo da gente falar os detalhes dos detalhes. Mas dá para a gente imaginar na nossa cabeça como isso veio crescendo. E a gente vai ver que quando nós entramos em 1990, a gente vai ver daqui a pouco, nós entramos na era da informação, gente, a competitividade das organizações, ela cresceu, mas foi assim, absurdamente. Por quê? Já me antecipando rapidamente aqui. Por causa da internet, dos computadores, que vieram e trouxeram a globalização. As empresas que até então, lá nos anos 70, 80, só faziam negócios locais, né? Só faziam suas trocas ali locais. A empresa atendia ali a demanda local. Quando vê, com a internet, globalização, as empresas começaram a fazer negócio com o mundo todo, instantaneamente, né? A internet proporcionou isso. Então, isso também, as empresas que já viviam numa competitividade muito acirrada, aí que o negócio triplicou a competitividade, porque se a competitividade local já era muito acirrada, aí imagina com a internet, com a globalização, que hoje em dia a gente deixa de comprar um produto de uma empresa aqui para comprar pelo site, de um site lá da China, não é? Então a empresa, além dela ter que se preocupar com a concorrência dela local, ela tem que estar se preocupando com o que o site da China está vendendo aqui, lá dos Estados Unidos, da site do mundo inteiro. Né? Por que o cliente está deixando de comprar da empresa aqui e está comprando um site lá do Canadá? A empresa tem que estar preocupada com isso. Então, para isso, gente, a gestão de pessoas, como é que a empresa vai vencer isso, essa competição, essa competitividade medonha? Com criatividade, com inovação. Se o mundo está se tornando essa tecnologia tão inovadora, a empresa também tem que acompanhar a evolução também. E como é que ela vai acompanhar a evolução? Com pessoas com conhecimento, é o conhecimento. Então, por isso que fala-se hoje a gestão do conhecimento, né? Que o RH está diretamente envolvido com isso. Por isso que existe hoje. A gente vai ver, né, daqui a pouco os subsistemas da gestão de pessoas, a gente vai ver, tem treinamento e desenvolvimento, né? Para desenvolver essas pessoas, essas habilidades das pessoas. Então, olha lá, significa saber criar, desenvolver e aplicar as habilidades e as competências da força de trabalho. A função da GP é fazer com que as forças das pessoas sejam mais produtivas para beneficiar clientes, parceiros e empregados. É a organização como um todo. Não é? Olha que bacana, professor. Sim. O que mais? Qual o outro objetivo? Proporcionar à empresa, à organização, pessoas bem treinadas e motivadas. Gente, olha lá, ó, o patrimônio mais valioso da empresa são as pessoas. Sabe? Isso a gente está vendo. Vocês viram
no material passado, eu peguei trechos aí de livros do Pontes, de livros do Brian Scher, que os ricos sabem não contam, do livro da FGV. Os textos praticamente falavam a mesma coisa. A importância do capital intelectual, a importância desse patrimônio que são as pessoas, o capital intelectual, conhecimento das pessoas. Só relembrando rápido, né, o Brian Scher, do livro que os ricos sabem e não contam, ele falava, o bem mais precioso que a empresa pode ter, o maior diferencial que uma empresa pode ter, são uma equipe de pessoas bem treinadas e motivadas trabalhando, pessoas felizes trabalhando em conjunto. É o maior diferencial que a empresa pode ter. Ele fala assim, ó, seu concorrente, ele pode copiar tudo de você. Tudo ele pode copiar, menos o seu capital humano, menos o seu capital intelectual, conhecimento das pessoas, a motivação das pessoas. Tudo ele pode copiar. Se você compra um equipamento novo para sua empresa, seu concorrente também pode ir lá e comprar o equipamento novo, isso está à venda por aí afora. Basta ele ter lá o capital, vai lá e compra. Você implanta um sistema de trabalho novo, ele também pode implantar. Você reforma suas instalações, seu concorrente também pode ir lá reformar as instalações. Tudo que você faz aqui na sua empresa, em termos materiais, seu concorrente pode fazer também. A única coisa que ele não tem como copiar é o quê? O que está dentro da cabeça do seu funcionário, a motivação do seu funcionário. O capital intelectual da sua empresa, esse conjunto de pessoas bem preparadas, bem treinadas, motivadas, trabalhando juntas. Isso ele não copia nunca. Então, o RH, a gestão de pessoas, tem como objetivo de treinar, preparar essas pessoas e motivar essas pessoas. O funcionário tem que sair de casa para o trabalho feliz, pensando, graças a Deus, mais uma semana de trabalho. Deixa eu ir lá, dar meu sangue, encontrar meus colegas de trabalho. E é uma tarefa dificílima, né? Eu fiz questão de mostrar essa atividade supervisionada para vocês, fazer esse teste do autoconhecimento. Exatamente um dos objetivos é esse, para você entender a diversidade das pessoas. O quanto as pessoas são diferentes. Teve o teste da dominância cerebral, ele mostra 4 tipos de personalidades diferentes das pessoas. Tem o teste DISC também, que mostram outros tipos de pessoas diferentes com relação ao comportamento dela. O primeiro teste mostra diferentes pessoas com relação à dominância cerebral. Outras pessoas com relação o outro teste mostra com relação ao comportamento. O teste do MBTI, que é o da personalidade, mostra, gente, 16 resultados diferentes de personalidade de pessoas. Cada um tem uma inteligência para uma coisa. Então, as pessoas são diferentes. Você fazer uma equipe trabalhar em conjunto, sabe, se entendendo, trabalhar todos ali rumo aos mesmos objetivos, sem conflito, é dificílimo, não é fácil fazer isso, não. O RH tem que preparar a empresa para isso. Existem metodologias para você trabalhar isso dentro de uma empresa, né? Aumentar a autorrealização e a satisfação das pessoas no trabalho. Antes, a ênfase era colocada nas necessidades da organização. Hoje, sabe-se que as pessoas precisam estar satisfeitas e felizes. A gestão de pessoas moderna, hoje, as empresas modernas sabem disso, a importância das pessoas estarem felizes, satisfeitas com o trabalho. Desenvolver e elevar a qualidade de vida no trabalho. Gente, então, olha só. Deixa eu aproveitar aqui. Nós estamos falando de satisfação da pessoa do trabalho. As pessoas precisam estar satisfeitas e felizes. O RH tem que desenvolver e elevar a qualidade de vida no trabalho. Deixa eu dar um exemplo de uma empresa que eu conheci há muitos anos. Pedro Henrique perguntou que o senhor recomenda uma pós
ou um MBA? Pedro, você sabe a diferença de pós e de MBA? Você tem como falar aí? Ou você não tem como falar? Ou escrever? Você está me ouvindo aí? Você sabe a diferença da pós para o MBA? Eu expliquei isso numa aula. Se eu não me engano, na segunda ou na terceira aula. Pós-graduação e MBA é a mesma coisa. Sim, você falou que um é mais voltado para o mercado de trabalho e o outro é mais voltado para a parte acadêmica de pesquisa, não é isso? Não. Aí você está falando de pós-graduação e mestrado e doutorado. MBA e pós, vamos primeiro por parte, só recapitular rapidamente aqui. Isso é importante, às vezes outros alunos também não viram essa aula e depois não vão ter oportunidade de ver. O MBA e pós-graduação são iguais, são cursos de especialização. Você terminou a sua graduação, então vamos dar um exemplo. Você está fazendo graduação em administração, ADM. Terminou, quer fazer aí você quer se especializar, por exemplo, em finanças, ou quer se especializar em marketing, ou quer se especializar em RH. Então, você tem o MBA ou a pós-graduação. Qual a diferença desses dois? Nenhuma. As faculdades resolveram dar o nome de MBA para essas pós-graduações voltadas para negócio. Então, o MBA ele é uma pós-graduação voltada para negócio. Então, por isso que pode pesquisar. Só existe MBA em finanças, MBA em marketing, MBA em RH, MBA em gestão de projeto, MBA, tudo em gestão estratégica, tudo coisa voltada para negócio. Você nunca vai achar para um médico fazer um MBA em neurologia, não existe. O dentista fazer um MBA em endodontia, não existe. Aí tem pós-graduação. Então, existe o contrário. Você vai achar pós-graduação em finanças. Você pode achar pós-graduação em marketing. É porque a faculdade quis manter o nome pós-graduação. Ela não quis dar o nome MBA. É só uma nomenclatura, mas o curso é o mesmo. Se você achar uma faculdade que tem MBA em finanças, se achar uma outra faculdade que tem pós-graduação em finanças, é o mesmo curso. Só mudou a nomenclatura. Essa que é a diferença. Agora, pós-graduação e MBA, eles se diferenciam de mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado é mais voltado para pesquisa acadêmica. Mais voltado para quem quer dar aula e seguir na carreira de pesquisa. Tá? Então, tem uma aula minha que eu explico com mais detalhes. Se você depois quiser, procura lá na segunda ou terceira aula. Acho que é a terceira aula. Eu explico isso aí com bastante detalhes. Gente, deixa eu contar o caso que eu ia falar da empresa que eu conheci uma vez. Gente, fiquei assim encantado, mas encantado. Até na hora da empresa fechar, encerrar as atividades dela, ela fechou, até na hora dela fechar, e eu vou explicar o porquê que ela fechou, até na hora de fechar, eu fiquei encantado. A empresa é o seguinte, eu dava aula numa outra instituição, e a instituição me chamou um dia lá, falou, ô Mineiro, a gente tem uma demanda aí, uma empresa está pedindo a gente para a gente mandar um palestrante lá, dia tal. Você poderia ir para a gente? Eu falei, posso, com o maior prazer. Eu adoro fazer isso, né? Aí falei, tá, mas qual que é o tema? O que é o assunto? O que eu vou falar lá? Ah, tá, você vai dar uma palestra sobre empreendedorismo na terceira idade. Eu falei, ué, como assim? Empreendedorismo na terceira idade? Eu achei, sabe, inusitado, né? Ué, o que uma empresa está pedindo um palestrante para fazer uma palestra sobre empreendedorismo na terceira idade? Eu preciso entender melhor. Tudo bem, eu dava aula de empreendedorismo na época. Tinha material de empreendedorismo que não acaba mais. Só que eu quero entender assim, o que exatamente a empresa quer que eu fale, o porquê que ela quer um tema tão assim diferente, empreendedorismo na terceira idade.
me dá o telefone da menina do RH, deixa eu ligar para lá, que aí eu já vou combinar com ela o horário certinho e tal, e entender o porquê que ela quer isso, para eu poder preparar a palestra para realmente atingir o objetivo, né? Senão, de repente, eu corro o risco de ir lá fazer uma palestra e falar de outras coisas que não era exatamente o que ela queria que eu falasse. Deixa eu entender melhor. Aí liguei para a menina lá do RH. Aí ela veio me explicar, e aí que eu comecei a me encantar com a empresa. Porque, na verdade, o que acontecia? Era uma gráfica. Mas a história é o seguinte, era um grupo de empresas que existia já há muitos anos. Esse grupo de empresas, elas faziam vários tipos de serviço, tá? Ligado a várias coisas, um grupamento de empresas de vários setores. E esse grupo de empresas, lá nos anos 60, em algum momento lá do passado, eles gastavam muito com gráfica. Eles gastavam, assim, tinha uma parte grande do orçamento deles, que eles gastavam com impressão, de material de divulgação, com jornal interno, com esses panfletos. Né? Empresas gastavam demais com gráfica lá no passado, com material de divulgação, essas coisas. Né? E aí, em algum momento, como estratégia, esse grupo de empresas, lá no passado, resolveram criar uma gráfica para o grupo de empresas. Que eles pensaram inteligentemente, ó, se a gente cria uma gráfica, nós vamos reduzir o nosso custo, né? Porque aí a gráfica vai ser nossa. Nós vamos fazer tudo o material que a gente gasta a preço de custo. E essa gráfica ainda pode fazer serviço para o mercado e obter lucro. Porque naquela época a gráfica gastava muito, tinha muita demanda, né? E realmente foi uma estratégia belíssima. Essa gráfica, a gráfica cresceu, virou uma senhora gráfica, tinha quase 200 funcionários. Então, a gráfica atendia ao grupo de empresas e atendia ao mercado, e ganhava lucro ainda, muito lucro. Pra você ter uma ideia, tinha quase 200 funcionários. Né? Foi indo muito bem durante muitos anos. Sabe? Só que, o que aconteceu? Com a tecnologia, chegou a internet, rede social, esses troços, tudo, essas tecnologias todas, um monte de segmentos de empresas por aí afora sofreram com a tecnologia, né? E o setor de gráfica foi um. Porque hoje em dia as empresas reduziram bastante o gasto com gráfica. Acabou aquele negócio de ficar fazendo panfleto. Você quer fazer panfleto para divulgar, você divulga pelas redes sociais, não tem gasto nenhum. Não tem mais aqueles jornais internos que a empresa fazia. Hoje em dia, o jornalzinho você manda pelo WhatsApp para os funcionários, tem a intranet lá, tudo eletrônico. As empresas estão buscando reduzir gasto com papel, até porque para preservar o meio ambiente. Então, gente, o que aconteceu? Esse grupo de empresas, ele mesmo reduziu drasticamente o gasto com gráfica. E a gráfica que atendia as empresas e também atendia o mercado, também caiu a receita da gráfica, porque o mercado também parou de usar gráfica. Aí um dia, estrategicamente, um ano lá, a empresa, esse grupo de empresas, achou melhor encerrar a gráfica, ficar só a empresa. As poucas coisas que esse grupo de empresas precisassem de uma gráfica, aí terceirizava. Não precisava mais ter aquela empresa, a gráfica. E aí, então, tomaram a decisão de, no final do ano lá, encerrar a gráfica. E aí, gente, o que aconteceu? Essa gráfica tinha funcionários lá, quase 200 funcionários. As empresas não iam conseguir absorver todo mundo. Uma boa parte dos funcionários iam ser mandados embora. E tinha um monte de funcionários lá que já tinham quase 30 anos de casa. E esse pessoal começou a entrar em depressão. Imagina, o cara estava com 56, 57 anos. Ainda não tinha se aposentado. Faltava alguns anos para se aposentar. O cara ia ser mandado embora da empresa. O cara entrou em depressão, o cara pensou, eu não vou conseguir mais emprego com 56 anos. Não vou conseguir voltar para o mercado de trabalho. Então, minha vida acabou. Não é? Trabalhei minha vida inteira e agora vou ser mandado embora, vou ficar desempregado, vou passar dificuldade o resto da minha vida toda. E o que eu vou fazer da minha vida? Gente, foi
um caos. As pessoas começaram a entrar em depressão. E a empresa se preocupou. Quando a menina do RH começou a perceber que os funcionários estavam preocupados, ansiosos, alguns com depressão, que o que ia acontecer? Ia chegar no final do ano, ia acabar a empresa, eles iam ser desligados, o que eles iam fazer da vida? A empresa contratou uma pessoa para dar uma palestra de empreendedorismo na terceira idade. Então, a menina me explicou, o que eu quero que você faça, mineiro? Eu quero que você faça uma palestra mostrando para eles que a vida deles não acabou, não. Hein? Esses caras aí que estão há quase 30 anos aqui trabalhando, né? Então, já prestes a aposentar, eles vão receber uma indenização trabalhista violentíssima. O cara tem um fundo de garantia bem gordinho lá na caixa. Nós vamos desligar o funcionário, ele vai receber toda a rescisão trabalhista dele, que não é pouco dinheiro, e aí ele pode pegar esse dinheiro e abrir um negócio próprio para ele. Em vez de ele estar achando que a vida dele vai acabar, pelo contrário, de repente vai ser uma nova vida que vai estar começando. Ele pode ter a chance agora de realizar um sonho da vida dele, de abrir um negócio próprio para ele. Então, isso é que eu quero que você venha mostrar para ele. Eu falei, Jesus amado, olha, sabe, ainda existem pessoas bacanas por aí afora. Porque muita empresa, gente, de repente, nem ia se preocupar com o funcionário, não. Ah, a gente quer saber, vamos fechar, pronto, acabou. Ah, e os funcionários estão em depressão. Ah, o problema é deles. Tem muita empresa por aí que não ia se preocupar. Mas não. A empresa, até no momento de encerrar, ela se preocupou com o bem-estar dos funcionários e tal. E aí eu fui, fiz uma palestra belíssima, mostrei para eles um monte de caminhos que eles tinham, que, né, a maioria deles iam pegar a rescisão trabalhista boa. Mostrei para eles diversos tipos de negócio que eles podiam abrir um negócio com a esposa deles, sabe, mostrei um monte de alternativas. O pessoal ficou maravilhado. Gente, a hora que eu acabei minha palestra, o pessoal até chorou. Teve gente que veio me abraçar, falou, mineiro do céu, você salvou minha vida. Eu era um daqueles que estavam em depressão. Eu estava aqui pensando, minha vida vai acabar. E agora você está me mostrando que não, realmente, eu vou receber minha rescisão, eu posso abrir. E até eu já tinha um dia conversado com a minha esposa, ela tem vontade de abrir um negócio para ela. Então a gente pode pegar, realmente tocar, e expliquei para eles como fazer plano de negócio, esses troços tudo, sabe? Ficaram maravilhados e tal. E olha o mais bacana, quando eu cheguei lá na empresa, no dia da palestra, né, eu cheguei mais cedo. Essa menina do RH, antes da palestra, veio me mostrar a empresa, me apresentar a empresa. Gente do céu, que empresa, foi uma pena que fechou. Mas dava vontade de a gente trabalhar na empresa. A menina foi andando comigo pela empresa dentro, lá gráfica gigantesca. Foi mostrando, ó, ali, ó, professor, ó, ali é uma sala de descompressão. O que é sala de descompressão? Ah, não, ali é um ambientezinho climatizado, cheio de beliches, e com a musiquinha baixinha tocando, com a luzinha meio apagada. Funcionário teve qualquer estresse no trabalho, ele tem direito a 20 minutos ir para a salinha lá, deitar, relaxar, ficar lá ouvindo a musiquinha, descansar. 20 minutos, todo mundo tem direito, todinho. Ali, ó, na frente, é uma sala de computação. Nova? Como assim, sala de computação? Sala com diversos computadores, com internet. Qualquer problema funcionário, está meio estressado, está cansado, ele tem direito, 20 minutos, ele vai lá para a salinha, ele pode pesquisar na internet, pode jogar alguma coisa. Ali na frente, professor, é uma biblioteca. Falei, nossa, vamos lá para o senhor ver. Foi lá, a biblioteca cheia de livros lá, as mesinhas com as cadeirinhas, o funcionário tem direito. 20 minutinhos por dia, pegar um livro lá e ler, fazer uma leitura na hora do almoço. Sabe, ali na frente, ó, é a sala de enfermagem. Falei, nossa, 3 enfermeiras. Funcionário aqui é assim, deu um espirro lá, já tem enfermeira correndo para levar remédio para ele, para ver o que ele está precisando e tal, para medir a febre. E ali na frente é a sala de jogos. Sala de jogos, tem sinuca, ping-pong. Funcionário também, na hora do almoço, ou tiver algum estresse qualquer,
chama o colega, vai lá, 15 minutinhos jogando ping-pong, jogando sinuca. Eu falei, meu Deus do céu, ué. Sabe? Que coisa bacana você ver uma empresa dessa, né? É uma pena que era uma gráfica e chegou um ponto que, né, não tinha mais sentido realmente continuar com a empresa e ia fechar. Mas, olha, gente, igual esse caso, eu conheço. Já vi empresas por aí com esse nível de preocupação, com a qualidade de vida do funcionário, sabe? Com a felicidade do funcionário, com o bem-estar do funcionário. As empresas modernas, elas têm que pensar, como é que o meu funcionário vai produzir se ele está infeliz com a vida dele? Não tem jeito. Gente, é impossível. Ninguém consegue. Se alguém aí conseguir ir para o trabalho e largar os problemas em casa, sabe? Não, nós somos seres humanos. O tempo todo nós temos problemas na vida, nós passamos as nossas dificuldades, seja familiar, né, as dificuldades financeiras, problemas de saúde, perdas de pessoas que nós amamos demais. Né? É muito difícil conviver com isso tudo ao mesmo tempo. Né? Então, as empresas modernas sabem que uma pessoa com um problema qualquer que ela esteja passando, ela não tem condições de vir para a empresa e trabalhar numa boa. O RH está aí para isso, tem que entender o problema que a pessoa está passando e ajudar. É uma troca. Da mesma forma, a empresa precisa de um lado, o profissional precisa do outro. Então, essa troca tem que acontecer. O que mais? Objetivos da gestão de pessoas. Administrar e impulsionar a mudança. Gente, nós vamos ver daqui a pouco, né? Entramos na era da informação. O mundo hoje globalizado, as mudanças sociais, tecnológicas, econômicas, culturais, políticas, gente, está mudando completamente a forma das empresas trabalharem. Se a empresa não acompanhar a evolução desse mundo, ela vai ficar para trás. Sabe, um monte dessas empresas aí que fecham, que qualquer crisezinha econômica que aparece, a empresa vai lá e fecha. Mas não foi à toa que fechou, não. A empresa ela também não está acompanhando as tendências do mundo. O mundo muda hoje numa velocidade muito grande. Hoje você instala um sistema lá na sua empresa que hoje está funcionando muito bem. O ano que vem, aquele sistema já está obsoleto. As máquinas, equipamentos, você compra um equipamento hoje, funciona muito bem. Daqui a um ano já não serve, já tem outro equipamento mais moderno. As tecnologias mudam muito rápido. Nós falamos lá numa das primeiras aulas, nós fizemos uma reflexão sobre a evolução do mundo nos últimos anos. Lembra o que eu falei com vocês? Em 2014, pouquíssimos de vocês tinham WhatsApp e tinham um smartphone com esses aplicativos todos. Isso há 6, 7 anos atrás. Gente, de 6, 7 anos para cá, a nossa vida virou de ponta cabeça. Apareceu esses smartphones modernos, com WhatsApp, com Facebook, com Instagram, com aplicativos para tudo. E o celular hoje, ele já passou a fazer parte da nossa vida, é igual um membro da gente. Nós não temos dois braços, 2 pernas. Hoje nós temos 2 braços, 2 pernas e um smartphone. Se tira o smartphone de você, parece que cortou sua mão, seu braço. Mesma coisa. Não tem como mais viver sem um smartphone. Então, olha para você ver o que virou o nosso mundo em tão curto espaço de tempo. Falando de 6, 7 anos. E as empresas, com essa internet, com essa tecnologia toda, também mudaram. Vão mudando radicalmente, de um ano para o outro, muita coisa muda. O RH também é o responsável por fazer a empresa acompanhar essa mudança. Né? O que mais aqui? Manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável. Gente, também não adianta nada a empresa querer crescer e acompanhar a modernidade passando por cima da ética, sem se comprometer com a responsabilidade social. Não tem jeito. Você tem que acompanhar a modernidade, tem que vencer a concorrência, tem que sair na frente do seu concorrente
dentro dos padrões da ética, ajudando a sociedade como um todo. Lembrem, gente, do exemplo que eu dei da Alemanha na Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. Para quem não assistiu a aula e, de repente, não sabe da história, não estou querendo lembrar daquele 7-1, não, tá, gente? Não é isso, não. Mas é o papel que a Alemanha fez aqui, que eu fiquei, assim, encantado, maravilhado. Falei, gente do céu, vontade de ser alemão, que dá. Uma mentalidade desses caras. Não é porque ganhou de nós de 7-1, não. O que eles fizeram? A seleção alemã veio participar da Copa do Mundo aqui, eles compraram um terreno lá na Bahia, antecipadamente, construíram a sede deles, o centro de treinamento para eles se alojarem e treinarem durante a Copa do Mundo, vieram, ficaram alojados lá nessa regiãozinha da Bahia lá, durante a Copa do Mundo, a seleção alemã ajudou todas as comunidades locais, que eram comunidades carentes, ao redor do centro de treinamento deles, ajudou todas as comunidades da forma que puderam, e quando foram embora, além de ganhar a Copa do Mundo, ganharam a Copa, foram embora, doaram essa sede, esse centro de treinamento, para as comunidades locais de lá. Gente, quer um exemplo de responsabilidade social maior do que isso? Não é? Então, isso, gente, mas é um país, é a Alemanha, mas as empresas hoje, elas têm condições de ajudar a sociedade também. Eu estou falando desde o início do curso com vocês, as empresas hoje, elas têm que entender que a empresa hoje, ela não existe, não é só para dar lucro, não. O lucro é importante, sim, tal, mas a empresa tem que ter a sua responsabilidade social. E a ética acima de tudo, né? Não pode deixar isso de lado, não. E, por fim, construir a melhor equipe e a melhor empresa. Não basta cuidar somente das pessoas. Ao cuidar dos talentos, a gestão de pessoas precisa cuidar também do contexto em que eles trabalham. Isso envolve a organização do trabalho, a cultura corporativa e o estilo de gestão. Professor, que coisa bonita. Sim, isso é muito bonito, gente. Mas, afinal, professor, o que é a gestão de pessoas? Nós vamos entender. Próximo slide, eu vou começar a mostrar para vocês o que realmente a gestão de pessoas faz, com o que ela deve se preocupar. Olha lá, ó. Em primeiro lugar, gestão de pessoas consiste em várias atividades integradas entre si. Nós vamos ver que as atividades são essas. Algumas delas nós vamos se aprofundar nas próximas unidades. Outras fazem parte de outra disciplina. Nós vamos ver já. Mas são atividades integradas entre si no sentido de obter efeitos sinergéticos e multiplicadores, tanto para as organizações quanto para as pessoas que nela trabalham. Então, no seu trabalho, cada administrador, seja ele presidente, diretor, executivo, pessoas que participam do processo administrativo das empresas, elas desempenham 4 funções básicas administrativas que constituem o processo administrativo, né? A gente, quando estuda administração de empresa, tem uma matéria lá no início, chama TGA, Teoria Geral da Administração, que tem um livro do Chiavenato também, maravilhoso sobre isso, que fala lá nessa Teoria Geral da Administração, fala o que é administrar. Administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar. Você tem que fazer o planejamento da empresa, que até a função que você deve gastar mais tempo é com o planejamento. Então, você tem que planejar a empresa, organizar a empresa, dirigir a empresa, que é delegar as tarefas, né? Quem vai fazer o quê, e controlar isso aí tudo. Se você está planejando, organizando, dirigindo e controlando, você está administrando a empresa. Se você não faz alguma dessas atividades aqui, a sua administração está prejudicada. Alguma coisa vai dar errado. Você não está administrando convenientemente a sua empresa. Tá? E aí, pessoal, a gestão de pessoas procura ajudar o administrador a desempenhar essas funções.
Porque ele, né, o administrador não realiza o trabalho sozinho, mas por meio das pessoas que formam a equipe. Hoje em dia, cada vez mais a gente só fala em trabalho de equipe. Ninguém vence um jogo sozinho lá, é uma equipe trabalhando. Com a sua equipe, o executivo alcança metas, objetivos, resultados. Se for cada um trabalhar por si, o resultado não aparece. E aí, então, gente, para fazer isso, para ajudar a administrar a empresa como um todo e a coisa funcionar e os resultados aparecerem, você tem 6 processos básicos dentro desse universo de gestão de pessoas. Então, olha lá, ó. Os 6 processos básicos de gestão de pessoas, o primeiro, agregar pessoas, processo de agregar pessoas, que está ligado ao quê? O recrutamento e seleção, a área de recrutamento e seleção, que é um dos subsistemas da gestão de pessoas, que a gente vai ver ele bem aprofundado na unidade 3. A unidade 3, nossa, gente, eu dou uma noção muito boa de recrutamento e seleção, porque, modéstia à parte, eu tenho um conhecimento grande, que eu trabalhei muito com isso na minha vida, li, estudei esse assunto, então eu tenho um material bem bacana, que eu pego do livro do Chiavenato, da FGV e outros livros aí complementares. A gente vai ter uma noção muito legal de recrutamento e seleção. Então, primeiro, o RH tem a função de montar o time, de atrair, fazer processos seletivos que atraiam bons talentos, bons profissionais para montar o time, né? Então, você tem que agregar pessoas, vamos formar uma equipe. Aí, formou a equipe, ó, processo de aplicar as pessoas. Então, utilizados para desenhar as atividades que as pessoas realizarão na empresa, orientar e acompanhar seu desempenho, inclui, então, desenho organizacional, desenho de cargos. A gente vai ver também, na unidade 3, além de ver de recrutamento e seleção, nós vamos ver desenho de cargos, análise e descrição de cargos, tá? Orientação, avaliação de desempenho. Na unidade 3, nós vamos ver, não vemos avaliação de desempenho, não, mas desenho de cargos, sim. Uma coisa importantíssima que nós vamos ver também na unidade 3, é muito interessante, esse próximo subsistema, que é o sistema de recompensar as pessoas. Processo de recompensar. A gente vai ver na unidade 3, eu dou faço um resumão muito bem feito de uma política de remuneração estratégica. Porque tem muita empresa por aí afora que ela paga o salário do funcionário lá e acha que está bom demais. O funcionário está pegando o boi com o salário que ela está pagando lá. E a gente vai ver que hoje, gente, essa remuneração ela é muito mais estratégica do que as pessoas pensam. Empresas bacanas hoje aí do mercado, aí, grandes empresas aí, vai ver lá para você ver a política de remuneração deles. É uma coisa impressionante. Então, você tem lá, além do salário, você tem um plano de saúde bom, um plano odontológico, são benefícios, além do salário. O salário é muito bom, né? A gente trabalha o mês inteiro, estava trabalhando só pensando, né? No início do mês, caiu o saláriozinho na conta lá e tal. O salário paga as contas, é muito bom, dinheiro e tal. Agora, eu preciso de um bom plano de saúde para viver, né? Aqui, principalmente no nosso estado. A gente adoece, um membro da nossa família adoece, a morrer na fila lá do hospital, no corredor do hospital lá, né? Um plano de saúde bacana, um plano odontológico bacana, um vale-refeição decente, que é para a pessoa poder se alimentar bem, né? E uma política de participação nos lucros da empresa, final do ano, você ter uma recompensa lá pelo bom desempenho seu ao longo do ano, bateu suas metas, ter uma política de compensação para isso. E outras coisas, gente, que poucas empresas se preocupam, sabe, que a gente estuda hoje, nessas teorias modernas, tem uma teoria que fala do salário emocional. O que é o salário emocional? É um tipo de um benefício que a empresa pode dar ao seu funcionário, que nem sai dinheiro dos cofres da empresa, mas que é uma das coisas que as pessoas hoje mais buscam. Sabe o que é? Reconhecimento pelo seu trabalho, né?
Gente, quantas vezes eu já vi empresas aí, ó, o cara foi lá e desempenhou bem um bom papel, bateu suas metas, fez um trabalho exemplar naquele mês lá, e aí um dia lá teve uma reunião lá na empresa, lá, o diretor da empresa, presidente da empresa, chegou lá na frente e falou, queria abrir a reunião aqui, em primeiro lugar, quero chamar o fulano de tal aqui na frente, chamou o funcionário na frente, eu quero pedir uma salva de palmas, porque ele fez isso, ele fez aquilo, ele bateu suas metas, ele implementou um sistema aqui que revolucionou nossa empresa, então por isso eu queria fazer um agradecimento público a ele aqui. Gente, acho que todo mundo aplaudindo o cara, a empresa foi, pegou e deu uma plaquinha, pequenininha essas plaquinhas, né? Que igual aqui, eu acho que eu tenho uma aqui, plaquinha de reconhecimento que eu tenho aqui, da faculdade, ó. Uma plaquinhazinha, né? Uma plaquinha que a empresa dá para o funcionário que não custa nada. Baratinho, baratinho. Gente, aquele reconhecimento, gente, tem um valor para aquela pessoa. Todo mundo busca. Gente, eu vi uma pesquisa uma vez aí, que foi feita com não sei quantos mil trabalhadores brasileiros. Perguntaram para o trabalhador o que você espera da sua empresa. Aí muita gente acha que qual vai ser a resposta, né? A maioria das pessoas vai falar o quê? Que eu espero da minha empresa é aumento de salário? É promoção? É um cargo melhor? Não. Sabe o que 80% das pessoas falaram? Eu quero reconhecimento da minha empresa. Pessoas querem ser reconhecidas. Aí imagina, a empresa chama o cara lá, dá uma plaquinha para ele, né? Que custou mixaria. Gente, aquela plaquinha o camarada vai chegar, vai pôr na prateleira dele, o resto da vida, a minha plaquinha está ali, ó lá. Está caidinha ali, porque eu estava limpando aqui a prateleira. Oi? Eu morei num condomínio em Campo Grande que, para reduzir custo, a administração começou a contratar as pessoas que moravam em volta, né, na região ali, na comunidade do condomínio, do bairro. E aí, foi trabalhar um menino lá com a gente, ele entrou para fazer supervisão, né, ronda do condomínio. Mas ele era uma pessoa muito simples, sabe? Tava construindo a casinha dele lá perto, ele mesmo estava construindo, ele construía no final de semana, então, uma pessoa muito simples. E aí, a síndica administradora pediu para fazer uns carimbos para o pessoal da administração, né? Para facilitar o correio, né? Já vinha o CPF deles ali, o documento e tal. E aí pediu para fazer para os supervisores também. Aí o rapaz, quando recebeu, quase chorou por causa do carimbo. Que ele falou que, para ele, assim, ter um carimbo com o nome dele era uma coisa que ele nunca tinha tido. É meio até engraçado, né? Mas pela simplicidade dele, porque assim, poderia ter feito para o pessoal da administração, não ter feito para ele, né? Tipo, não, ele só roda, né? Não precisa fazer, não. Mas como ele recebia os carros na portaria, às vezes, essas coisas fizeram para ele também. E ele ficou todo emocionado por causa de um carimbo de, sei lá, R$15. Mas para ele era um reconhecimento do trabalho dele, né? Então, tipo, sabe, poxa, não, eu uso, né? Eu sou importante, eu uso, eu também vou assinar. Bacana, bacana demais. A Cristiane citou ali também, colocar a foto lá da pessoa no corredor, funcionário do mês. A empresa não tem gasto nenhum com aquilo e tal, mas para a pessoa, sabe, que tem um valor sentimental. O cara que ganha uma plaquinha dessa, deixa lá na prateleira dele. Todo mundo que chega na casa dele, ele corre para mostrar. Olha lá a plaquinha que a empresa me deu. O resto da vida ele vai lembrar daquela plaquinha. Sabe? Então, tem um livro que chama, né, 1000 e não sei quantas maneiras de você premiar o seu colaborador, sabe? Sem a empresa ficar gastando dinheiro. Você reconhecer o funcionário, chamar o funcionário lá, parabenizar ele pelo trabalho que ele fez. E em retribuição, seu fulano, nós estamos te dando uma sexta-feira de folga. Pode escolher aí uma sexta-feira. O cara é o céu, imagina. Quem não quer, né? Essa semana agora, sexta-feira, eu estou de folga. Quanto que a empresa gastou com isso? Zero, nada. Um dia de trabalho de funcionário que está dando para ele de cortesia pelo desempenho, né? O cara fez por merecer aquilo lá.
Então, isso motiva as pessoas, essa política de remuneração. A Deise falou ali, legal, uma foto no MEC, a menina da foto, deu os parabéns a ela. Pois é, muito legal mesmo, lá no MEC, muito bacana. Então, gente, tem um monte de formas de você trabalhar essa recompensa para os seus funcionários. Cabe... Então, lá na unidade 3, nós vamos ter a oportunidade de falar mais sobre isso. Tá? Lá nós vamos ver o que as empresas podem fazer de mais bonito para premiar, para recompensar, para montar uma política de remuneração. Não é só o salário é importante, mas tem uma série de coisas por trás que a pessoa se sente valorizada, e isso ajuda a manter pessoas na empresa, né? A gente vai ver até que um dos processos aí é ajudar a manter pessoas na empresa. Olha lá, ó, desenvolver pessoas. Gente, a gente, infelizmente, no nosso curso, nós não vamos falar aqui nesse curso sobre treinamento e desenvolvimento. É um assunto que eu amo. São duas coisas que eu gosto demais e que no nosso curso não tem, porque é uma outra disciplina complementar que tem. É a avaliação de desempenho e treinamento e desenvolvimento de pessoas. Porque, gente, hoje em dia, o que tem de empresas por aí tentando fazer a coisa certa, mas fazendo a coisa errada, nossa, é o que eu mais vejo, Sabe? Porque você conversa com empresários por aí afora, de todas as formas, você vai ver que todo mundo sabe, tem a noção de que tem que ter treinamento e desenvolvimento, tem que fazer avaliação de desempenho, mas não sabe fazer. Tempo atrás aí, um cara me chamou, fui recomendado para ir lá fazer uma consultoria para ele, um empresário e tal. Conversando com o cara, fui lá na empresa dele. Então, eu bato um papo primeiro para entender o que o cara está fazendo na empresa, e se está fazendo, como ele está fazendo as coisas, né? E o cara dessa empresa, o diretor da empresa, ele não era dessa área de administração. Então, de vez em quando eu conto um exemplo dele. Eu não gosto de falar nomes, é claro, né? Mas a formação dele era de engenharia e tal, então ele não era da área de administração, nem de RH. E ele que tocava a empresa. Aí eu perguntei, você está fazendo treinamento e desenvolvimento aqui na sua empresa? Ah, faço. Sim, isso aí é importantíssimo. Tem feito. Tá, então ótimo, beleza. Mas como que você faz esse treinamento e desenvolvimento? Ah, não, aí de vez em quando eu reúno, faço uma reunião com a turma aqui, com os funcionários. Aí eu mesmo pego um tema, aí, um negócio bacana, monto uma palestra, eu mesmo faço uma palestra. Aí, na cabeça dele, ele acha que isso aí, ele está fazendo treinamento e desenvolvimento. É lógico, igual eu falo, é lógico que isso aí é melhor do que nada. Né? É melhor do que nada, mas isso aí não é treinamento e desenvolvimento. Treinamento e desenvolvimento é uma coisa, quando a gente estuda isso lá, essa matéria chama Desenvolvimento e Comportamento Humano nas Organizações. Aí a gente estuda treinamento e desenvolvimento. Você vai ver que é muito mais complexo e evoluído do que simplesmente dar uma palestra para os funcionários. Tem uma metodologia para você treinamento, tem métodos de treinamentos, que não são poucos. Né? E uma coisa, treinamento é diferente de desenvolvimento, então conceitos diferentes. Treinamento é você pegar o funcionário aqui, treinamento é um conceito que está ligado ao hoje, ao presente. Aí eu capacitar o meu funcionário a desempenhar bem o seu papel. Então, está ligado ao presente. Isso é treinar. Eu estou treinando o meu funcionário. Então, se, por exemplo, a função do empregado é fazer planilhas, é mexer com a parte financeira, orçamento, parte orçamentária da empresa, então ele precisa ter um treinamento muito bom em Excel avançado, ele precisa ter um treinamento muito bom nas habilidades dele com relação ao sistema que ele utiliza, o sistema financeiro da empresa. Se eu estou treinando a pessoa, ela tem que treinar as habilidades dela nesses fundamentos, para desempenhar bem seu papel. Agora, desenvolvimento, aí eu estou falando de uma coisa mais profunda, e é a médio e longo prazo. O desenvolvimento dessa pessoa como um ser humano, como pessoa. Aí eu estou não só pensando nesses treinamentos do hoje, tal como eu estou pensando nessa pessoa para o futuro e em termos também até de valores,
de outras coisas aí que envolvem, né, de liderança, de treinamento em equipe, para desenvolver um bom profissional para a minha equipe, para a empresa, para a organização. Então, é uma coisa mais aprofundada. Vai muito além do que simplesmente, de vez em quando, reunir os funcionários e fazer uma palestra, né? Então, envolve muitas coisas aqui nesses conceitos. E processos de manter pessoas. Eu preciso cuidar do meu clima de trabalho. Olha lá, ó. Inclui administração da cultura organizacional, clima de trabalho, disciplina, higiene, segurança no trabalho, qualidade de vida das pessoas, né? Que eu falei tanto aqui agora há pouco aqui sobre qualidade de vida. Porque você precisa contratar bons profissionais, mas precisa manter. Não adianta nada. Eu conheço empresas por aí afora, que eu já vi, que é um entra e sai de funcionário. A empresa contrata, daqui a pouco o cara sai. Contrata, daqui a pouco vai contratando de um lado, vai saindo do outro. E aí aquela rotatividade de funcionários. E os administradores lá não percebem, né? Não percebem que está havendo essa rotatividade, que é muito ruim para a empresa. Isso é muito prejudicial, tem custo nisso tudo aí. Não para funcionário. O cliente não gosta dessa troca de funcionário. Né? Hoje o cliente é atendido por uma pessoa, semana que vem já é outra pessoa está atendendo o cara, mês que vem já é outro, já o cliente se irrita. E o próprio cliente percebe. Tem alguma coisa errada com essa empresa, funcionário nenhum para nessa empresa. Então, e aí o que vai analisar o que é isso? Clima de trabalho também é péssimo, não é? A cultura organizacional é péssima. Então, o RH tem o papel também de cuidar disso. E processo de monitorar, de acompanhar essas pessoas ao longo do crescimento profissional dela, né? E aí, gente, então, só para encerrar essa primeira parte, para cada um desses processos que eu falei, olha lá, processos de agregar pessoas, processos de aplicar pessoas, recompensar, desenvolver, manter, monitorar, existem os subsistemas do RH. Como eu falei, alguns deles nós vamos ver, outros fazem parte de uma outra matéria. Então, quando eu estou falando em agregar pessoas, existe o subsistema de recrutamento e seleção, que nós vamos ver bastante coisa na unidade 3. Quando eu estou falando de aplicar pessoas, eu falo de modelagem do trabalho, avaliação de desempenho. Modelagem do trabalho nós vamos ver, que é a descrição de cargos, salários e tal. Mas a avaliação de desempenho é na outra disciplina. Aí tem, quando eu falo de recompensar as pessoas, nós vamos ver esse subsistema de remuneração, benefícios, incentivos. A gente vai ver alguma coisa na unidade 3. Quando eu estou falando de desenvolver pessoas, tem o treinamento e desenvolvimento, que eu falei, aprendizagem, gestão do conhecimento. Manter as pessoas, então, também, olha lá, higiene, segurança, qualidade de vida no trabalho, o relacionamento entre os empregados, sindicatos. Então, para a gente poder manter uma política de qualidade de vida ali dentro, ali, de clima de trabalho, para manter as pessoas. E um processo de monitorar, de você monitorar que a gente fala, né, gente? Né, ali no slide passado falou assim, controlar as pessoas. Não é controlar a vida da pessoa, não, é acompanhar essa pessoa, né, ao longo de toda a vida dela dentro da empresa, para ver o que a empresa pode fazer para melhorar as condições dessa pessoa dentro da empresa. Pessoal, olha só, a gente encerrou uma primeira parte, bem legal, já vai dar 8 horas. Eu vou dar um intervalo rápido, que é 5 minutos apenas, que eu preciso beber uma água, preciso de um banheiro rapidinho. Não é demorado, 8h05, já quero estar começando, até para a gente poder liberar um pouquinho mais cedo, eu vou ver um pedaço agora aqui com vocês, né? São 32 slides, eu vou começar falando dessa evolução das empresas e do RH. Está vendo? Era da industrialização clássica e era da informação. E vou até ali onde a gente começa a falar de processo de downsizing. É bem interessante essa segunda parte. Tá? Um intervalo rápido, 8h05 eu estou voltando. Tá, pessoal? Já nós estamos de volta aí. Pessoal, então vamos lá, então.
deixa eu lembrar aqui onde a gente estava, ó. Vamos dar sequência. Então, fazendo aquele evolutivozinho aí, como eu falei com vocês, que é importante para a gente entender como é que o RH surgiu no mundo, quando que ele apareceu. O que é hoje a gestão de pessoas? Para onde que está indo? Vamos entender então, ó. Conforme eu sempre faço, eu vou lendo um texto aí do Chiavenato, que é muito bom, vou parando, explicando melhor, dando algum exemplo, tá? Rapidinho a gente mata aí essa segunda parte aí e eu já libero vocês. Vamos lá, então. Ao longo de toda a história da humanidade, sucedem-se os desdobramentos da atividade laboral do ser humano. Quem trabalha para quem? É só um texto inicial, introdutório, tá? Quem trabalha para quem? Quem faz a guerra para quem? Quem é o escravo de quem? Quem é o dominador? Quem é o chefe? Coisas do gênero. Tudo isso mostra que o trabalho vem sendo desempenhado sob múltiplas formas e diferentes tipos e usos. Todavia, é a partir da Revolução Industrial que surge um novo conceito de trabalho. E foi no decorrer do século XX que o trabalho recebeu a configuração que hoje está assumindo. Vamos entender, então, como é que isso surgiu, tá? Vamos devagarzinho, nós vamos parar e daqui a pouco eu explico melhor isso. O século XX trouxe grandes mudanças e transformações que influenciaram poderosamente as organizações, a administração e o comportamento. E, sem dúvidas, as mudanças e transformações que aconteceram marcaram consideravelmente a maneira de administrar as pessoas. Nesse sentido, pode-se visualizar, ao longo do século XX, 3 eras organizacionais distintas, que é a era da industrialização clássica, a era da industrialização neoclássica e a era da informação. Então, pessoal, antes que eu passe para os slides falando de cada uma dessas eras, sabe, eu gosto muito de fazer você refletir, relembrar, né? Quando você estava lá na, sei lá, 6ª série, 7ª série, não sei exatamente, né? Você estudou que houve no mundo a Revolução Industrial, que ocorreu quando? 1850. Nossa Senhora, 5ª série, 6ª série, 5ª série. Quanto tempo eu fiz isso? Meu Deus do céu. Nossa Senhora Aparecida. Mas eu sei que eu me lembro direitinho, estudava lá no colégio estadual lá da minha cidade, e me lembro direitinho da professora lá falando de Revolução Industrial. Ocorreu quando? 1850. Foi quando as máquinas vieram, máquinas, equipamentos vieram realmente para modernizar o processo produtivo e tal. Então, nesse período de 1850 até 1900, ainda não existia as grandes indústrias pelo mundo afora. Não existia grandes empresas, grandes indústrias, aquele fenômeno da maquinofatura, né? Existia, naquela época, grandes oficinas, que era tudo manual, né? A manufatura, tudo manual, era o que existia. E aí, gente, com a chegada da Revolução Industrial, os anos 1900, é que nós entramos na era da industrialização clássica. As máquinas chegaram e surgiu no mundo a administração de empresa, aqueles modelos lá, né, Fayol, Taylor, da produção em série, que vocês, quem está fazendo administração, deve ter estudado teoria geral da administração, viu todo esse processo evolutivo. Mas, então, 1900 foi quando marcou a entrada de uma nova era, a era da industrialização clássica. Nesse início, gente, surgiu as empresas, as indústrias, então, o que era o mais importante naquela época? Gente, nós estávamos em plena era da industrialização clássica. O que era importante? As máquinas, né? O surgimento das indústrias pelo mundo. Então, as máquinas é que vieram para fazer sucesso, né? Tirou o emprego de muita gente, onde tinha lá
10, 20 pessoas trabalhando, a máquina chegou, substituiu todo mundo e tal, mas naquela época a máquina é que era importante. O ser humano, gente, tinha pouquíssima importância. O ser humano, ele era tratado como um mero recurso, um recurso a mais para tocar a máquina. O ser humano era tratado como um apêndice da máquina, né? A máquina é que era importante. Naquela época, 1900, já surgiu o RH? Não. Naquela época, surgiu apenas os DPs, Departamento de Pessoal, que veio, gente, somente para cuidar da parte burocrática, porque as empresas também, as indústrias precisavam contratar as pessoas para tocar a máquina, tal, né? Então, aquelas pessoas que eram contratadas, o DP precisava cuidar da parte da documentação da pessoa, da contratação, a parte burocrática, né? A parte burocrática, a contratação daquela pessoa, registro nos livros de registro de trabalho, né? Cuidar da folha de ponto, da hora de entrada e da hora de saída daquela pessoa, a folha de ponto dela, para chegar no final do mês, né? Calcular o salário daquela pessoa. Tinha que descontar alguma falta, tinha que descontar algum atraso, alguma coisa qualquer. Ele teve alguma hora extra que ele tem que receber, fazia no final do mês o cálculo da folha de pagamento, né? O contra-chequezinho do funcionário, e o DP providenciava o pagamento do salário de cada um. Então, isso é que existia naquela época. Mas era só a parte burocrática. Não se falava ainda em gestão de recursos humanos, nada parecido. Isso, gente, essas empresas vieram evoluindo ao longo dos anos, 1910, 1920, 1930. Para você ter uma noção, gente, eu dou aula também para uma turma de liderança. Quando a gente estuda a evolução da liderança, a gente estuda que a primeira teoria de liderança que surgiu no mundo é a chamada teoria dos traços. O que essa teoria pregava? Essa teoria dos traços, uma coisa tão antiga que hoje nem é mais aceita, ela pregava o seguinte, que a pessoa ou ela nascia para ser líder, ou não, ela nascia para ser empregado, para ser subordinado. Ou ela nascia com certos traços de liderança, por isso que chama teoria dos traços. Acreditava-se no mundo todo, gente, naquela época, 1900, 1910, 1920, nessas primeiras indústrias, acreditava-se que a pessoa, para ser líder, ela tinha que nascer com certos traços. Por isso que chama teoria dos traços. Traços físicos, traços intelectuais, sabe? A pessoa, ela tinha que ter um certo vigor físico, ela tinha que ter uma certa capacidade para liderar os outros, que se a pessoa não tivesse aqueles traços, ela não servia para ser líder. Ela ficaria sempre lá como subordinada nas empresas lá. Então, isso nem existe mais, não é mais aceito. E isso, para você ter uma ideia, essa teoria durou até por volta de 1930, 1930 e pouco, 35, a coisa começou a evoluir e esse conceito caiu por terra. Perceberam-se que isso aí era uma coisa que não tinha mais cabimento, mais aceitar isso. As pessoas poderiam ser treinadas para ser líderes. A liderança, ela não é uma característica que nasceu com a pessoa, ela não tem traços de liderança, não existe. A gente pode, sim, treinar uma pessoa, desenvolver habilidade de liderança nas pessoas. Tanto é que hoje eu dou aula de liderança, tem um curso de liderança. E aí, gente, depois da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1945, 46, 47, é que começaram a surgir o setor de RH nas empresas. Então, a gestão de RH, a gente não tem, assim, uma data precisa, né? Ela surgiu em 23 de março de 1948, não tem uma data. Mas a gente marca, mais ou menos, a metade desse século, por volta de 1950.
1948, 49, 50, 1950, começaram a surgir nas empresas os departamentos de recursos humanos. E aí, na história, a gente entendeu, então, que mudou de era. Passou a ser o que era a era da industrialização clássica, passou a ser o início da era da industrialização neoclássica. Uma nova concepção, né? E aí, nessa época, 1950, 1960, 1970, as indústrias pelo mundo afora começaram a evoluir mais rapidamente. E 1970 surgiu, pelo menos numa boa parte das indústrias dos Estados Unidos e Europa, já começaram a surgir os computadores, embora muito arcaicos ainda, né? Para você, se você não sabe, para você ter uma ideia, por volta de 1970, 70 e pouco, as primeiras indústrias, as primeiras empresas que tiveram seus computadores, gente, o computador, ele era uma máquina, as empresas que compraram, que ela ocupava uma sala inteira. Pensa numa sala de aula, o computador ocupava metade de uma sala de aula, que ele era um computador. E para você ter uma ideia, gente, a capacidade de processamento daqueles primeiros computadores que ocupavam a metade de uma sala de aula, a capacidade de processamento deles era infinitamente menor do que um celular. Um celular hoje, ele é um computador infinitamente mais poderoso do que um computador daquele que ocupava metade de uma sala de aula, um troço monstruoso de não sei quantas mil toneladas, os primeiros computadores. Mas as empresas já começaram a ter os seus computadores. 1980, isso foi evoluindo, os processos produtivos foram evoluindo. E, gente, 1990 é que realmente foi um novo marco na nossa história. Porque eu posso falar muito bem, gente, eu nasci em 1971, tenho 49 anos. Então, ao longo dos anos 80, eu já era jovem. Imagina, em 85, 86, 87, eu já estava trabalhando com meu pai, num pequeno comércio que meu pai tinha no interior de Minas. Eu já convivia com empresas, né, com outras empresas e tal. Me lembro muito bem, durante todos esses anos 1990, a gente já ouvia falar do computador, né? Daqui a pouco o computador vai chegar. E, nossa, a gente ficava louco, né? Como é que será, né? Computador. Mas ninguém tinha computador. Nas nossas casas, ninguém tinha computador. Nas empresas só tinham computadores as empresas estatais, grandes organizações. Nos anos 80, só grandes empresas tinham computadores, mas eram computadores com uma capacidade de processamento muito baixa, muito limitada. Para você ter uma ideia, nos anos 80, eu cheguei a fazer curso de datilografia, meus amigos, todo mundo, era moda. Nos anos 80, gente, era moda a gente ir junto para a aula de datilografia. Olha que mundo! E eu me lembro muito bem que no início dos anos 90 é que a gente começou realmente a ver computador. E internet, a gente nem ainda ouvia falar internet no início dos anos 90, não. A internet, se você pegar a história da internet, você vai ver que a internet foi criada já lá nos anos 70, anos 80. Mas lá naqueles grandes centros lá dos Estados Unidos, grandes empresas dos Estados Unidos lá, é que naquela época já começaram a usar algo que poderia ser chamado de internet. Mas, gente, eu vi o nascimento da internet. Quando nós entramos nos anos 1990, a gente começou a falar de computador. Realmente, daqui a pouco o computador vai chegar. E eu me lembro muito bem, gente. 1993 foi quando, lá nesse pequeno comércio do meu pai, nós compramos o primeiro computador.
computadorzinho, uma gracinha. Sabe o que era o computador, gente? Um 286. Era um troço que hoje nem serve para nada. Era um troço mais arcaico pode ter, mas naquela época foi quando o computadorzinho veio para a nossa casa. Me lembro que aí daqui a pouco outros comércios começaram a comprar computadores, amigos meus começaram a comprar computadores. Então, realmente, a gente pode colocar como um marco 1990, porque a partir daí, dessa década de 1990, que o computador começou a se popularizar. E aí, gente, eu me lembro muito bem, em 1995, a gente já tinha 3 computadorzinhos lá nesse comércio do meu pai. Em 1995, o cara que dava manutenção dos nossos computadores chegou lá e falou, gente, hoje eu vim cá que eu vou instalar internet no computador de vocês. Gente, aquilo parou a nossa empresa lá. Todo mundo parou, meu Deus, internet! Gente, aquilo, a gente já tinha ouvido falar, falava-se na televisão da internet. A gente ligava o jornal, ficava falando, né? Ah, a internet está chegando, internet. Mas ninguém tinha visto o que era a internet ainda. Mas era uma internet muito arcaica, gente. Internet de escada. Que eu, para falar a verdade para vocês, naquele primeiro momento, quando o cara chegou lá e instalou a internet, eu nem vi assim tanta utilidade, era muito lento aquilo. Você entrava num site, 10 minutos para carregar o site e não tinha interação, não existia rede social, não existia muita coisa. Depois de alguns anos é que eu comecei a usar realmente a internet profissionalmente, a me comunicar com o banco, mandar duplicata para o banco através da internet, né? Mandar uma duplicata para um cliente meu, usando o sistema do banco, através do negócio mais arcaico, do mundo chamado fax modem. Mas aí, gente, isso foi o início. Então, o início dos anos 90 marcou um início na nossa vida, que logo depois esse troço evoluiu, gente, e aí a internet mudou, acabou com aquela internet de escada, veio uma internet nova, né? Uma internet revolucionária, e daí a pouco chegou rede social, e daqui a pouco foi tanta coisa que veio aparecendo, e que surgiu a globalização. Então, gente, eu me lembro, olha para você ver, que em 96, mais ou menos, eu já estava... me remeter ao passado, desde eu também fico lembrando disso, gente do céu. Eu me lembro direitinho. 96, sei lá, eu estava já estudando administração de empresa, lá no interior de Minas, e eu fui participar de um congresso de administração em Belo Horizonte. Os professores lá da faculdade falaram, gente, vocês têm que ir nesse congresso. Gente, nós chegamos lá, eu cheguei nesse congresso lá, foi 2 dias de congresso. O assunto do momento é um assunto que nós vamos ver daqui a pouco, que é, o primeiro assunto era a globalização. Nossa, isso aí, meu filho, ficou o dia inteiro de palestra lá, só falando de globalização. E aí, teve um outro processo, 2 processos que foram muito falados, que era o downsizing e a reengenharia, que nós vamos ver daqui a pouco. Daqui a pouquinho nós vamos começar o assunto para terminar na próxima aula. Downsizing e reengenharia. Gente, e aí? Mas naquele congresso lá em 96, o assunto da moda já era a globalização. Os caras mostrando empresas fazendo negócio com o mundo todo, já usando a internet. Essas grandes empresas que já usavam uma internet mais evoluída, já faziam negócios com o planeta todo em questão de segundos. Da noite para o dia, começaram já a aparecer sites de vendas de produtos, essas coisas. E aí, então, gente, que o mundo virou de ponta cabeça, principalmente nas grandes organizações, que aí começaram a fazer negócio com o mundo todo, e a competição entre as empresas cresceu exorbitantemente. Então, olha lá, gente, isso então é um resumão que eu fiz, que nós vamos ver com detalhes aqui, essas mudanças nessas eras, ó, a era da industrialização clássica, que ainda nem existia o RH, a era da industrialização neoclássica, quando surgiu o RH nas empresas,
e a era da informação, que é essa nova era que nós estamos vivendo. Como é que isso se deu, então? Olha lá, vamos fazer um resuminho aqui para vocês, ó, que está lá no livro do Chiavenato. O que o Chiavenato fala dessa era da industrialização clássica? É o período logo após a Revolução Industrial, que envolveu a primeira metade do século XX, 1900, e se estendeu até meados de 1950. Então, não tem uma data que marca assim, o limite da mudança entre as duas eras, né? Por volta de 1950. Nesse período, as principais características das nossas empresas foram formato piramidal e centralizador, departamentalização funcional, criação do modelo burocrático, centralização das decisões no topo da pirâmide organizacional. Nós vamos explicar isso já já, quando eu for mostrar para você o tal do fenômeno do downsizing. O que é esse formato piramidal centralizador? Daqui a pouquinho eu falo para você. As decisões eram tomadas todas centralizadas no topo do organograma da empresa, né? Só lá a alta cúpula da empresa é que tomavam decisões. Nessa época, as pessoas, olha lá, ó, o que as pessoas eram no início dos anos 1900? Eram consideradas um recurso de produção, tá vendo? Juntamente com outros recursos. A empresa tinha seus recursos materiais, recursos logísticos, e tinha recursos lá, os seres humanos lá, que eram tratados, olha lá, ó, como um apêndice da máquina. Então, se dava muito pouca importância ao ser humano naquela época. Porque nós estávamos também, gente, né, em plena era da industrialização. O que era importante? A máquina, que chegou para revolucionar o mundo. Nós estávamos no início da Revolução Industrial. Então, realmente, a máquina era importantíssima. O ser humano não tinha muita importância. Como é que eram essas indústrias, então, naquela época? Ó, a gente vai ver um exemplo já sobre downsizing, que eram muitos níveis hierárquicos, que hoje mudou radicalmente. O downsizing veio para mudar isso, para reduzir as camadas hierárquicas. Nós vamos ver. A departamentalização funcional para assegurar a especialização. Começou já a ser criado a função de finanças, a função de marketing, de produção, e outros departamentos dentro da organização. Padrões rígidos de comunicação e cargos definitivos e limitados. Então, a gente vai ver que a comunicação era péssima entre essas empresas. Não havia muita comunicação entre essas empresas. Pequena capacidade de processamento da informação. Lógico, nem existia ainda computadores, né? Então, não tinha processamento de informação nenhuma ainda dentro dessas empresas. Era tudo muito mecanicista, né? Cargos individuais especializados com tarefas simples e repetitivas. Era aquela produção industrial, né? De rotina, de produção, de trabalho mecanístico repetitivo. Então, a ênfase na eficiência da produção, no método e na rotina. Então, adequado para um ambiente estável e imutável, nenhuma capacidade para mudança e inovação. Só ver um negócio aqui rapidinho. Ah, tá. Peraí. Vamos voltar lá. Nenhuma capacidade para mudança e inovação. Aí veio, gente, a era da industrialização neoclássica. Olha lá. Após a Segunda Guerra Mundial, onde o velho modelo burocrático centralizador e piramidal se tornou inflexível e vagaroso demais para acompanhar as mudanças que já começaram a ocorrer, né? Nos anos 50, o mundo começou a evoluir, a gente já estava caminhando para o início da chegada dos computadores, surgiu o RH, foi aí, tá? Olha lá, adicionou-se às organizações um esquema de departamentalização por produto e serviço, a fim de agilizar o funcionamento e proporcionar a inovação, dinamismo e maior competitividade. As empresas já começaram a buscar maior competição. As relações industriais foram substituídas por administração de RH. Ó, tá vendo? Onde já começou-se a falar em gestão de RH,
administração de RH, e passou-se a enxergar as pessoas como recursos vivos, inteligentes, e não mais como um fator inerente de produção, não mais como um apêndice da máquina, né? Na verdade, durante a década de 1980, o mundo continuava mudando, e essas mudanças já começaram a ser mais velozes e extremamente rápidas. Em 1990, muita indústria por aí afora já tinham computadores, embora muito arcaicos ainda, né? Mas não se falava internet. E aí, o que tinha, então, nessa época aí, Surgiu um desenho híbrido. Vou falar o que é esse desenho híbrido. Estrutura funcional acoplada à indústria de produto e serviço. Coordenação descentralizada sobre dupla subordinação. Autoridade funcional e autoridade de projeto. O que é isso? Muitas indústrias pelo mundo mudou para um desenho matricial. O que é um desenho matricial de arquitetura de organograma? As empresas começaram a criar os seus departamentos funcionais. Então, tinha lá departamento de finanças, departamento de marketing, surgiu o departamento de RH, departamento de produção, e aí criou-se um departamento para cada produto, em uma matriz cruzada de subordinação. Você tinha o gerente de finanças, e você tinha o gerente do projeto A, gerente do projeto B, gerente do projeto C. Então, você tinha, por isso que ele fala ali, uma autoridade funcional e autoridade de projetos trabalhando de forma cruzada. O gerente financeiro tratava do gerente com o gerente do produto A, o gerente financeiro tratava com o gerente do produto B, o gerente financeiro tratava com o gerente do produto C. O gerente de produção tratava com o gerente do produto A, com o produto B, com o produto C. Por isso que formou-se esse desenho matricial, que ainda é muito usado, mas ele começou a ser criado nessa era da industrialização clássica. Aumento da capacidade de processamento da informação. Os computadores começaram a surgir pelo mundo, né? 1970, computadores chegaram dentro dessas empresas. Cargos adequados para tarefas mais complexas e inovadoras. A inovação começou a surgir. Adequado para ambiente instável e mutável. Os ambientes empresariais já começaram a sofrer mudança. Razoável capacidade para mudança e inovação. Ótimo. Até que a gente chega, na era da informação. 1990. Olha aqui, agora que a mudança começou a ser radical. A tecnologia da informação provocou o surgimento da globalização na economia. Empresas fazendo negócio com outras empresas pelo mundo afora em questão de segundos, coisa que em 1970 e 1980 ainda não existiam. E aqui, né, teve o fenômeno aqui da internet, né? Os computadores se modernizaram. A competitividade se tornou mais intensa entre as empresas. Após o advento da internet, a informação passou a cruzar o planeta em questão de segundos. Olha, o capital deixou de ser o recurso mais importante e deu lugar ao conhecimento. As empresas começaram a perceber que o capital intelectual era mais importante do que simplesmente o próprio capital e que as máquinas, né? A cultura organizacional sofreu forte impacto e passamos a privilegiar a mudança e a inovação voltada para o futuro. As mudanças passaram a ser rápidas, velozes e sem continuidade com o passado. O passado morreu, né? Foi feito no passado lá, acabou. Uma nova era. Isso trouxe um contexto ambiental de turbulência e imprevisibilidade. E aí, olha só o que surgiu nessa era da informação. ênfase nas equipes autônomas e não mais em órgãos ou departamentos, elevada interdependência entre as redes internas de equipe, organização ágil, maleável, fluida, simples, inovadora, intensa interação por meio de cargos autodefinidos e imutáveis.
Cargos flexíveis e adequados a tarefas complexas. Capacidade expandida de processamento de informação. ênfase na mudança, na criatividade e na inovação. Ideal para ambiente mutável, dinâmico e com tecnologia de ponta. Gente, então, ó, o que a gente vê hoje? Por que tem esse desenho aqui de um desenho orgânico? O que a gente vê hoje nas grandes empresas? Acabou-se aqueles departamentos fechados e isolados. Você chega numa empresa hoje, gente, você observa que as salas dos gerentes hoje não tem mais porta, não. São aquelas baiazinhas assim, ó, onde todo mundo se comunica, né? Você anda pela empresa ali, você vai lá na sala do gerente tal, você anda para lá, vai lá na sala do gerente tal, todo mundo tem acesso a todo mundo dentro das empresas modernas, né? Que antigamente ficava cada gerente fechado, isolado na sua sala, mudou completamente. Então lá é necessário, as empresas entenderam que é necessário que todos se comuniquem. Então, por isso que tem esse desenho assim, ó, cada departamento se comunicando com todos os departamentos. E o fenômeno principal, gente, dois fenômenos principais que ocorreram nas empresas, como eu falei, que nesse congresso que eu fui em Belo Horizonte, era o que o povo mais falava, era globalização, downsizing e a reengenharia. O que vem a ser isso? Quando nós entramos nessa era, 1990, a era da informação, as indústrias pelo mundo afora perceberam que elas precisavam se reestruturar completamente. Aquele modelo antigo, né, piramidal de muitos cargos, passaram a ter que ser remodelados. As empresas precisavam passar por uma reestruturação muito grande para se manterem competitivas diante da globalização. Então, olha lá, vamos ler um trecho aqui e eu vou parar para explicar no próximo slide o que vem a ser o downsizing que surgiu aqui no Brasil por volta de 1990. Nos Estados Unidos, começou a surgir já nos meados dos anos 1970. Olha lá, para a gente caminhar para o encerramento da aula. O downsizing, termo em inglês que significa enxugamento ou racionalização da burocracia corporativa, é uma técnica de reestruturação organizacional que surgiu em meados dos anos 70 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ela veio mesmo por volta de 1990, tem como objetivo eliminar processos desnecessários, tornando a empresa mais ágil e competitiva. Em geral, é a primeira ferramenta utilizada para iniciar os processos de horizontalização. Por que horizontalização? Nós vamos ver já já. Já já vou mostrar um desenho para você que vai fazer você enxergar melhor o que é esse processo de horizontalização da empresa. Então, o processo de horizontalização e reestruturação da empresa, possuindo como foco principal a área de recursos humanos e seus colaboradores. Então, é isso aqui, gente, ó. Se você pegar lá nos anos 1990, as primeiras indústrias que surgiram pelo mundo, e até mesmo na era da industrialização neoclássica, o que a gente via dentro das empresas eram empresas muito verticalizadas, com muitos níveis hierárquicos. Ó. Você tinha lá aquelas empresas antigas, você tinha o presidente, aí depois vinha uma camada toda de vice-presidentes, vice-presidente de finanças, vice-presidente de RH, vice-presidente de produção, vice-presidente de marketing, vice-presidente de logística e por aí vai. Depois vinha uma camada de diretores, diretores financeiros, diretor de logística, diretor disso. Depois, uma outra camada de vice-diretores, vice-diretor financeiro, vice-diretor de RH, vice-diretor disso, daquilo. Aí vinha uma camada toda de gerentes. Gerente financeiro, gerente de RH, gerente de logística. Depois, gente, subgerentes. Eu cheguei a trabalhar em empresas quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, que tinha um subgerente. Subgerente financeiro, subgerente de RH, subgerente de produção, subgerente de marketing.
depois supervisores, né? Tinha outras camadas aqui até você chegar lá embaixo, no nível operacional. Gente, então, olha... Pode falar. E ainda tinha tem um cargo que hoje já não é tão comum você ver ele, mas tem empresa que ainda existe, que é o cargo de superintendência. Sim. Não, aqui aquele que ficaria entre a diretoria e a gerência. É o meio termo. Exatamente. Então, não quer dizer que hoje isso acabou por completo, não. É provável que se você for procurar por aí afora, você ainda vai encontrar empresas que ainda estão operando dessa forma. Hoje em dia é mais difícil achar esse cargo, mas ainda existe algumas empresas. Sim, sim, sim. E mesmo, gente, ó, para você ter uma noção, essa empresa que eu comecei a trabalhar aqui no Rio de Janeiro, quando eu cheguei aqui, em 2001, eu estou falando, ela tinha subgerentes. Há pouco tempo eu tive lá para rever os amigos, já tinha acabado tudo. Já passaram por uma remodelação medonha lá. Então, gente, nos anos 90, 1990, né, quando as empresas se viram em meio à globalização, uma concorrência muito acirrada, o mundo mudou de ponta cabeça. O primeiro procedimento, o primeiro processo de reestruturação que as empresas pensaram em fazer é reestruturar isso aqui, ó. Porque, gente, se você procurar, igual eu falei, você vai achar empresas que ainda têm. Mas as empresas modernas hoje, em algum momento, elas pensaram assim, gente, para que a gente precisa de vice-presidente? E vice-presidente disso, vice-presidente daquilo, vice-presidente daquilo. Para que eu preciso de vice-diretor? O diretor é suficiente. Aí tem vice-diretor financeiro, vice-diretor de RH, vice-diretor... Para que eu preciso de subgerente? Para cada área tem um subgerente. Olha aqui como é que a empresa não consegue ser muito mais enxuta. Eliminou, gente, e aqui nós estamos falando de eliminar uma camada hierárquica completa. Isso, gente, eu sei que tem um problema que vai causar desemprego, sim. Foram uma camada hierárquica inteira que foi desligada da empresa. Mas nós vamos ver, gente, daqui no próximo slide, o quanto isso trouxe de benefício para essas empresas. Em primeiro lugar, de cara, gente, de cara aqui, ó, eu posso falar para vocês que a redução de custo, ela é, sim, mas exorbitante. Porque, além de nós estarmos falando aqui de uma camada hierárquica completa, cada camada daquela ali, ó, por exemplo, ali, quando você fala de um vice-presidente financeiro, cada um dos vice-presidentes tem a sua secretária e tem os seus assistentes, e tem a sua sala e tem os seus equipamentos. Quando eu chego numa empresa, tomo a decisão de eliminar os vice-presidentes, eu estou eliminando o vice-presidente, eu estou eliminando a secretária de cada um, eu estou eliminando o assistente de cada um, eu estou eliminando a sala de cada um, os equipamentos de cada um. Quando eu chego e falo assim, ó, vamos acabar com o vice-diretor na empresa, eu estou eliminando... Gente, pensa no salário do vice-presidente, pensa no salário de um vice-diretor. Aí eu estou eliminando vice-presidente, secretária do vice-presidente, assistente do vice-presidente, eu estou livrando aquele espaço físico, a sala do vice-presidente para ocupar com outra coisa. Quando eu estou eliminando o subgerente, a mesma coisa. Cada subgerente tem a sua secretária, tem o seu assistente, seus equipamentos, a sua sala, que tudo, gente, é uma redução de custo mais drástica, que a empresa vai pegar toda aquela economia que ela está fazendo e vai investir de uma forma mais assertiva na própria empresa. Então, ao mesmo tempo que você está desligando a empresa, está causando desemprego, mas as pessoas que sobram também dentro da empresa, elas ganham também, não é? Porque vão ganhar mais responsabilidade, vão ganhar com o investimento que a empresa vai fazer, desse dinheiro todo que vai ser economizado. O que as empresas ganham? Uma comunicação melhor. E pensa comigo aqui, ó. Pensa nessa empresa aqui, ó. Os processos decisórios, né? Aquelas empresas antigas, todas as decisões eram tomadas aqui em cima, ó.
presidente, vice-presidente, diretores ali, que tomavam as decisões. Né? O pessoal daqui de baixo não podia tomar decisão nenhuma. Era tudo centralizado lá em cima. E aí imagina só, gente, né? O camarada que está aqui na área operacional da empresa está precisando atender o cliente, ele está precisando resolver um negócio, tomar uma decisão que o cliente está esperando aquela decisão ser tomada. Aí dependia do aval do presidente da empresa. Aí o cara passava um memorando ou uma comunicação para o supervisor passava lá uma comunicação para o subgerente passava a solicitação para o gerente passava para o vice-diretor, o vice-diretor passava para o diretor, que passava para o vice-presidente para chegar no presidente. Deus que me livre. Era um mês inteiro até chegar lá em cima no cara. Aí para o presidente chegar e autorizar o procedimento. Aí vinha descendo de novo. Passava pelo vice-presidente, pelo diretor, pelo vice-diretor, pelo gerente, até chegar lá no cara, falar, está liberado, pode tomar a decisão. E nisso está lá cliente. Então, gente, essas empresas eram muito engessadas. Por que a gente fala que reduziu a burocracia? Que é uma empresa dessa aqui, olha como é que ela se comunica muito melhor. E outra coisa, né? Além de você eliminar camadas, aproximar o pessoal de cima com o pessoal de baixo, essas empresas modernas entenderam que era necessário delegar funções. Sabe? Um processo novo também que foi a descentralização do poder. Embora a gente sabe que tem muita coisa, tem alguma coisa que ainda vai depender lá do presidente tomar a decisão. Mas tem muita coisa que o presidente pode delegar. Passou funções para o diretor também entendeu que tinha muita função que ele podia passar para o gerente também entendeu que tinha muita coisa que ele poderia delegar para o supervisor, e assim vai. Então, o pessoal de baixo aqui, ó, gente, ganhou mais autonomia e se aproximou mais daqui de cima. Ó. Antigamente, aqui, ó, nessas empresas aqui burocráticas, ó, até que, imagina só, esse pessoal de cima, eles não tinham comunicação nenhuma com o pessoal daqui de baixo. Essas empresas modernas hoje, esse pessoal daqui de baixo, eles têm muito mais interação com diretores e, às vezes, até com o presidente da empresa do que antigamente aqui. Ué. Então, você ganha também na autoestima das pessoas. Né? Tem muita pessoa lá, operacional, supervisor, que estão tendo convivência com o diretor da empresa, com o presidente da empresa, você eleva a autoestima da pessoa. Então, assim, o ganho desse processo de downsizing para as empresas nessa época foi tremendo. Olha lá para você ver, ó. Quer ver no próximo slide e último, que eu vou encerrar, você vai ver o que um ganhou, o que o outro ganhou. O downsizing visa a eliminação de camadas hierárquicas e processos desnecessários que engessam a empresa e atrapalham a tomada de decisão, com o objetivo de criar uma organização mais eficiente e enxuta possível. Sua atuação é focada na área de recursos humanos, porque a área de recursos humanos também foi trazida para dentro da estratégia da empresa, faz parte do planejamento estratégico da empresa. E o RH é que vai saber chegar e remodelar essa nova empresa. Gente, uma coisa também importante, que esse processo de downsizing nas empresas que passaram por isso, não foi tomada da noite para o dia, não, as decisões, né? A empresa faz o planejamento estratégico dela. Então, passa aí um ano inteiro estudando como que isso vai ser feito. Faz todo o planejamento primeiro, para depois chegar e implementar essa mudança. Então, não é da noite para o dia que isso acontece, não. Essa técnica exige um alinhamento racionalizado com o planejamento estratégico da empresa, seus objetivos, suas metas. A curto prazo, esse procedimento envolve, invariavelmente, demissões, redução de custo, reestruturação organizacional, achatamento da estrutura. Por isso que eu falei lá que é um processo de horizontalização, que você achata, né? Aquela empresa que antes era muito verticalizada, ela se tornou uma empresa um pouco mais horizontal. E aí, para encerrar o último slide, olha os ganhos, ó. Vantagem para a empresa. Melhoria acentuada no sistema de comunicação,
comunicação flui muito melhor. Agilização nas decisões, porque também as decisões foram delegadas para o pessoal lá de baixo. Redução drástica de custos, definição mais clara dos objetivos, porque também, imagina naquelas primeiras empresas que tinham todas aquelas camadas hierárquicas, quando uma coisa dava errada, você não sabia direito nem a quem responsabilizar, porque certas funções eram do vice-presidente ou do presidente, certas funções eram do vice-diretor ou do diretor. Os objetivos, as responsabilidades não eram tão claros. Quando você elimina camadas, aí fica um pouco mais claro. Você sabe melhor o que é responsabilidade do gerente, você consegue definir melhor, né? Que é responsabilidade do gerente e do diretor, né? Transformação da burocracia em uma empresa mais dinâmica, espírito inovador. E para as pessoas, né? Novos desafios, porque você elimina cargos lá inteiros, né? Camadas inteiras, você vai dar mais responsabilidade para as pessoas de baixo. Com certeza o supervisor assumiu mais responsabilidade, o gerente assumiu mais responsabilidade, ele absorveu uma parte das responsabilidades do vice-diretor, assim também o diretor assumiu mais responsabilidades que eram dos vice-presidentes, né? Maior realização pessoal, ganho de status, você está mais perto do diretor e do presidente da empresa. Agilização no desenvolvimento de carreira, construção de uma nova lealdade e repasse dos custos, né? Os custos todos que você está conseguindo reduzir ali com todo aquele pessoal que está se desligando, você vai repassar esse dinheiro, esse valor em prol de quem está ficando. Tá? Então, pessoal, muito legal esse conceito. Próxima aula, eu vou recapitular rapidamente, eu não vou me estender demais aqui não, porque já está beirando 9 horas. Vou relembrar rapidamente, vou entrar na aula relembrando downsizing, falando algumas outras coisas que depois eu acabo me lembrando. Vou falar sobre a reengenharia, que é um processo que veio junto, que muita gente acha que é a mesma coisa, e não é. São processos diferentes, nós vamos ver por quê. Tá? Eu vou mandar na próxima aula 2 vídeos falando de reengenharia, falando de downsizing, que ajuda a esclarecer essas diferenças. E aí, gente, ó, nós estamos em slide 23. Aí nós vamos ver na próxima aula todos esses processos que mudaram nas empresas, o RH veio evoluindo também. Como é que isso evoluiu? E aí a parte final dessa unidade 2 aí, na próxima aula, eu começo a aula. E na primeira metade eu encerro a unidade e na segunda parte eu falo da prova toda, vou ler e vou explicar a prova para vocês. Pessoal, muito obrigado. Eu sei que foi uma aula... Obrigada, professor. Eu que agradeço. A gente agradece mesmo. Ele é bem curto, esse segundo semestre. Tá? Se tiver alguma dúvida, ficou alguma dúvida, eu ainda tenho tempo aqui para poder... Gostei muito. Tá? Pessoal, Libera o vídeo, professor. Semana que vem, antes da aula de novo. Liberar, que ela falou. Liberar antes da aula. É legal que a gente assiste com tempo, com calma. O vídeo que eu falei aqui da downsizing e reengenharia? É, da reengenharia. Ah, tá, então, eu já mando até hoje para vocês. É, que aí a gente já assiste, já pesquisa, já dá uma olhada. Tá bom. Deixa comigo. Verdade. Então, pessoal, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Um beijo para todos vocês aí, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Tenham aí um excelente restinho de semana. E já desejo a todos um excelente final de semana. Amanhã já é quinta-feira. Valeu, professor. Obrigado. A gente que agradece. Obrigada. Tchau. Valeu, professor. Valeu, turma. Fica com Deus. Valeu, Evelyn, Marcelo. Vocês também. Beijo. Todo mundo. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.